Olá, pessoal lindo e abençoado desse canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou muito feliz porque em tão pouco tempo esse canal tem alcançado vidas, alcançado pessoas que estão sendo tocadas pela presença de Deus, tocadas pela ministração do Espírito Santo. E esse é o intuito desse canal, é falar do Senhor, é falar da palavra dele, que é rica, que é viva, que é eficaz. E hoje eu estou aqui para mais um vídeo, para mais uma ministração poderosa do Senhor na minha vida, porque ele fala comigo e depois ele fala com você. E eu estou aqui para compartilhar com você um pouco mais da palavra do Senhor. E hoje o nosso tema é sobre sobrevivendo ou vivendo? O que você tem feito com a sua vida? Acorda, corre, trabalha, sorri para a foto, tira uma selfie, paga conta, dorme e tudo se repete no outro dia. Mas me diz, se isso é viver ou só sobreviver? O que você tem feito com a sua vida? Vivido ou sobrevivido? Talvez você só esteja de pé, mas por dentro está totalmente desligado. E eu vim te lembrar de uma verdade que pode mudar tudo na sua vida. Deus não te criou para sobreviver. Sabe por quê? Ele te criou para viver. Lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, sabe o que ele diz? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, se o Senhor nos criou para que nós tenhamos vida aqui nessa terra, é porque ele quer que a gente viva é, de uma forma frutífera, de uma forma agradável, de uma forma confortável. Ele quer trazer para a sua vida paz, ele quer trazer alegria. Então, com isso tudo, ele vai nos suprir. Ele nos criou para a eternidade. Isso é evidente, que o Senhor nos criou para a eternidade. Mas ele disse que nessa terra aqui também ele nos sustentaria, ele não nos deixaria faltar nada. Então talvez você tenha corrido tanto contra o tempo, tenha lutado tanto contra tantas coisas e tenha se esquecido de viver, de simplesmente viver. E muita gente, né, vive aí respirando, andando, trabalhando, mas está totalmente desligada por dentro. É isso que eu acabei de falar agorinha. E a sobrevivência é quando você só aguenta mais um dia. Só quando você pensa assim, eu fiz isso tudo hoje, graças a Deus deu tudo certo, e amanhã, será que eu vou aguentar? Será que eu vou dar conta de fazer tudo que eu fiz hoje, eu vou repetir amanhã? Então, viver é quando você tem propósito, quando algo faz sentido na sua vida, quando a presença de Deus é manifestada na sua vida. Isso é viver. Você pode estar cheio de coisas e ainda assim completamente vazio ou vazia por dentro. Sabe por quê? Porque nós vivemos muito no piloto automático. E lá em Eclesiastes 3:11 diz assim que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, a nossa rotina geralmente ela nos engole, o nosso cansaço muitas vezes nos anestesia e a nossa alma começa a gritar em silêncio. Talvez você tenha procurado tantas coisas, viver tantas coisas e tenha esquecido da presença manifesta de Deus, que é aquilo que te preenche, é aquilo que te enche, é aquilo que te traz esperança. E quando você se acostuma a só existir, começa a morrer, a sua alma começa a morrer devagar. Então Deus te fez com a eternidade dentro de você, de mim. Por isso que nada que você tenha, tudo aquilo que você tem buscado, não te preenche de verdade. Sempre tem algo que nós queremos buscar em Deus. A gente quer muito viver e sentir a presença de Deus. A gente quer muito Jesus.
Mas só que muitas vezes nós queremos algo mais. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Nunca só ele é suficiente. Porque a nossa oração é: Senhor, eu acredito que não esteja errado, porque ele deixou isso claro na Bíblia. A minha oração é: Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, abençoa, né, os meus familiares, abençoa a minha vida financeira, abençoa. Não é essa oração que a gente faz? E eu quero o Senhor, eu quero te conhecer mais. Não é assim que a gente ora? Mas a gente precisa aprender a viver com a plena satisfação em Cristo Jesus. Porque quando nós temos a plena satisfação nele, tudo aquilo que nós tentamos construir, tudo aquilo que nós tentamos buscar, vira coisas mínimas nas nossas vidas. E muitas vezes nós buscamos a alegria em coisas que são passageiras, é uma alegria passageira. Quem é viciado procura uma alegria ali no vício. Quem gosta de festa, muita festa, procura alegria ali na festa. E tem aquela alegria momentânea, chega no outro dia, você está vazio de novo. Ou seja, você está sobrevivendo. E o que tem te feito parar? O que tem te feito parar de viver de fato de verdade? Será que é a sua correria? Analise isso hoje comigo. Será que foi a sua dor? Será que foi um trauma que você teve? Ou alguma decepção? E muitos param de viver depois de uma queda, de uma perda, de um não que doeu demais, de uma porta de emprego que se fechou. Mas Deus não desistiu de te ter vivo por dentro. Ele sabe exatamente o que você travou, onde você travou, e ele quer destravar isso hoje em você. Deus te chama para viver de verdade. Sabe, gente, eu fico muitas vezes, eu entro em conflito comigo mesma por pensar que tantas pessoas têm somente sobrevivido. Sabe, isso me toca assim tão profundamente, de às vezes eu até chorar por causa disso, porque a gente que tem um pouco de conhecimento da palavra, do pouco conhecimento de Jesus, do próprio Jesus mesmo, do que ele é suficiente para nós. Existem tantas pessoas aí fora que estão perdidas, que precisam da palavra de Deus, tentando sobreviver. E, como eu disse, Deus hoje ele está querendo te destravar. Ele está querendo tirar algo que tem te prendido nessa questão da sobrevivência. E ele quer te trazer para uma vida nele, uma vida de satisfação nele, uma vida onde que muitas vezes o dinheiro, a correria, a rotina vai virar uma coisa tão mínima na sua vida que isso vai, tipo assim, você vai acordar e isso vai ser a última coisa que você vai pensar. Sabe? Por isso que eu fico em conflitos muitas vezes, porque quando eu me sinto, né? Claro, eu sou ser humano, então eu sinto às vezes algumas coisas, a gente cai no modo de comparação muitas vezes. E eu peço ao Senhor, Senhor, toca no meu coração, cuida de mim. Eu vou para a palavra, eu leio, eu sou edificada. Mas tem muitas pessoas, talvez você hoje seja essa pessoa. Ainda não teve força para pegar a palavra, para estudar, mas eu estou aqui para te dizer, para te encorajar, que o Senhor quer destravar a sua vida hoje. E eu quero fazer um apelo aqui para você, que se você está se sentindo cansado, se você está se sentindo no modo automático, eu quero que você comenta aí abaixo do vídeo: Senhor, me ensina a viver de verdade. Eu quero te lançar esse desafio de você procurar saber se você está vivendo ou sobrevivendo. Se você está sendo cheio de coisas eternas, porque a eternidade traz esperança para os nossos corações. Sabe por quê? Porque nós sabemos que tudo que nós passamos aqui na Terra é passageiro. Nós somos peregrinos aqui.
De nada adianta nós juntarmos tantos tesouros, juntar tanto dinheiro aqui na terra, se nós fomos criados para viver uma eternidade nos céus. Ou não. Porque existe o inferno. E para onde você tem levado o seu coração? Para onde você tem direcionado a sua vida? Você tem vivido para Cristo ou você tem sobrevivido para você mesmo? Essa é a reflexão que eu quero que você fique aí no seu coração hoje. Que você faça uma oração sincera a Deus e peça a Ele: Senhor, me ensina a viver de verdade. Eu faço essa oração hoje. Eu não sou perfeita, gente. Eu não sei de tudo. Eu estou aqui, eu quero aprender muito com vocês, quero ouvir muito testemunho de vocês, porque o testemunho ele edifica a nossa vida. Então eu não sou perfeita, eu estou aqui, quero fazer essa oração hoje com você, juntamente com você, querendo isso para minha vida também. Eu não quero uma questão de sobrevivência, eu quero realmente viver a plenitude de Deus, que Deus tem para mim aqui nessa terra. Eu quero viver com a esperança no eterno, porque lá não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais luta. Lá vai ser paz, alegria, adoração o tempo todo. A gente viver um tempo ali com Jesus, um tempo não, a eternidade, nós vamos viver, passar o resto das nossas vidas, louvando, adorando ao Senhor no céu, aonde é manifestada a glória de Deus 24 horas por dia, dia e noite, noite e dia sem parar. Então hoje eu quero orar com você e quero que você sinta o Espírito Santo tocando sobre a sua vida hoje. Que você sinta hoje a graça de Deus inundando a sua vida. E que você possa declarar nessa noite, ou nesse dia, né, que você está assistindo esse vídeo. Que você possa declarar ao Senhor: Senhor, eu preciso viver a plenitude do Senhor, eu preciso contemplar o Senhor, eu preciso aprender a viver para o Senhor e não sobreviver para mim mesma. Jesus, eu oro agora pela vida dessa pessoa, coloca o coração dela diante do Senhor, a vida dela, coloca a minha vida também, Jesus. Porque eu também preciso, Pai, aprender a viver o teu propósito aqui na terra. Há um propósito maior sobre as nossas vidas, que é a eternidade. Mas se nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque existe um propósito na minha vida, na vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. E nós, Senhor Jesus, hoje nós queremos viver o Senhor. Nós queremos viver Cristo nos nossos corações. Nós não queremos mais que a nossa rotina, o nosso cansaço, a nossa vida louca, as nossas buscas, os nossos desejos, os desejos dos nossos corações, Pai, não sejam para nós, mas que sejam para o Senhor. Que nós possamos viver, Senhor Jesus, a tua graça, a tua presença, Deus, o teu espírito, teu perdão, a tua misericórdia, Pai. E que nós, Senhor Jesus, aprendamos a cada dia, Senhor, a depender do Senhor, a esperar em Ti, a confiar no Senhor e a acreditar, Pai, que amanhã vai ser outro dia, que amanhã será um dia melhor, que amanhã eu vou viver e não vou mais sobreviver. Essa é a minha oração hoje sobre a minha vida. Espero que seja sobre a sua vida também. Espero que você sinta o Espírito de Deus te tocando, manifestando a presença dele na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Desculpe aí, mas é quando eu falo desse assunto sobre a presença de Deus e a contemplação e a plena satisfação nele. É algo que me toca muito, é algo que eu preciso aprender muito. E eu acredito que você também quer muito aprender sobre essa satisfação e essa plenitude em Deus. Então, que você possa ser edificado hoje. E se essa palavra te tocou, comenta, compartilha com outras pessoas que você acha que também precisa ser tocada e ministrada pelo Senhor. E que você receba hoje
o viver de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Um abraço bem apertado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.